Lula nega a guerra com o Congresso. Mota fala em conciliação e até em corte de emendas. Mas por que agora? Por que não antes? O que a gente tem aí? O presidente da República participou nesta sexta-feira de uma cerimônia da Petrobras que marcou a retomada dos investimentos em refino e petroquímica no estado do Rio. O evento aconteceu na Reduc, a refinaria da Petrobras de Duque de Caxias, e ele estava acompanhado da presidente da empresa, Magda Chambriard. Ele negou que haja essa guerra com o Congresso. Deixa eu falar uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. O Mota deu uma entrevista à CNN e disse que está disposto a conversar com Lula, que o Lula é muito caroável no trato. Vamos direto para o negrito aí. Mota conversa com Lula, né? Que disse Mota. O presidente é uma pessoa que no contato pessoal tem uma relação que nos faz nos aproximar muito dele, pela sua história de vida, pela sua capacidade de fazer política, que por ter a história que tem, eu não tenho a menor dúvida que nós sentaremos à mesa com o melhor dos sentimentos, com o melhor dos espíritos, para encontrar uma saída para esse problema. Eu tenho muita esperança e sempre acreditei na política feita através do diálogo. E mais uma vez, o diálogo será uma grande ferramenta para se construir uma solução para esse problema. Vamos ver. E aí, o Mota está tranquilo. Eu li uma matéria muito engraçada que Mota conversou com seus interlocutores. E em conversa com interlocutores, Valio Bene, o Mota disse, não, isso até me fortalece. E eu tenho aqui, se eu quiser, um estoque de maldade enorme para jogar contra o governo. Valio Bene, como nós já ensinamos neste programa, aula de jornalismo, né? Quando o nosso ouvinte, nosso telespectador, os nossos internautas e internautas, lerem na imprensa que o político X, em conversa com interlocutores, disse que... Quem é o interlocutor, Valio Bene? Geralmente é o próprio político que conta. Geralmente não. Fatalmente. Ainda que indiretamente, né? Porque, sei lá, eu vou contar, Valio Bene, eu vou contar um segredo, tá? Eu vou contar um segredo. Eu, político, você é meu assessor, meu interlocutor, eu conto um segredo. E como eu não quero que isso vaze, eu vou contar para você que é um notório vazador. Para quê? Para vazar. Isso é que nem, Lucas, algumas que ficam vazando nudes, para depois falar, meu Deus, vazou meu nude. E depois abre uma conta no OnlyFans, né? Mas em 99% das vezes é o próprio político falando. Inclusive para fazer ameaça. Olha que eu posso botar para quebrar. Não, você que está do outro lado, tem que saber como são feitas as salsichas. Não é? E as notícias. Bismarck. E o Mota, nessa entrevista, teria falado falou em corte de despesas tributárias e até em corte de emendas. Vamos para o negrito aí na 8, vai. A avaliação de uma conciliação é positiva. O Congresso foi sim contra o aumento de impostos e agora a nossa saída é construir uma saída no diálogo. Não existe essa coisa do nós contra eles. Sempre fomos parceiros e isso não representa um rompimento com o governo. Sobre propostas, temos sim a revisão de isenções fiscais. Isso não é sustentável dar esses benefícios sem pensar na eficiência. Outro ponto a ser debatido é o tamanho desses benefícios. Ótimo. Tá falando dos 860 bilhões? Os lobbies lá do Congresso vão deixar? Hein? Porque nos vetos do Lula, no caso setor elétrico,
Prevaleceram os lobbies. Prevaleceram os lobbies. E aí, o negócio das emendas aí, Lucas? Reinaldo, embora tenha dito que pretende debater os pontos com o colégio de líderes e reforçado que as propostas devem vir do governo, o presidente da Câmara disse que o Congresso também deve estar pronto para um eventual corte no montante de emendas parlamentares que é distribuído entre deputados e senadores. Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Vai? Porque se tem coisa que a rede precisa esclarecer ainda direito, sem baixaria, hein? Sem crime. Eu sou contra. São as emendas. Temos de detalhar as emendas. Temos de saber onde vai o dinheiro. Para quem vai. Quem é o intermediário. Porque a questão da transparência. Sabe que o debate das emendas está bem feito? Aliás, eu já tratei disso hoje aqui, né, sobre o tom apocalíptico. Por que não se faz tom apocalíptico sobre a manutenção do orçamento secreto, que ele continua? Ele continua. Esse é um debate honesto. Eu estou querendo debater de forma honesta essas coisas. Sem apocalipse.